colocar-nos em pé, irmãos, para lermos a palavra de Deus? Vamos lê-la no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 28 ao versículo 32. Lucas capítulo 24, versículo 28 a 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Poder assentar-vos. Irmãos, excepcionalmente hoje não haverá o culto infantil, então as crianças permanecerão conosco. Se uma mãe, um pai quiser sair com o filho momentaneamente, poderá sair. Há uma sala ali que nós chamamos de choratório, a pessoa pode ouvir, pode ver e ficar mais à vontade, mas nós queremos que as crianças permaneçam conosco, é uma bênção a vida das nossas crianças. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse momento da exposição da palavra. Vou pedir ao nosso irmão Lucas que faça uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por estarmos em Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por este dia, Senhor, que está se findando, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada um que estás aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o pastor desta noite, que o Senhor abençoe ele com esta palavra, que esta palavra entre nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos sair aqui cheio do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. O texto dessa noite é um texto bastante conhecido de todos nós, e o tema que nós daremos a essa exposição, a essa meditação, é corações ardentes, corações ardentes. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras. Os irmãos, os homens têm os seus corações ardorosos, às vezes por uma agremiação esportiva, por uma questão de ordem política, econômica, mas nós encontramos aqui uma situação diferente. Dois discípulos, do qual um sabemos o nome, outro não, que tiveram uma oportunidade ímpar, vamos dizer que talvez tenha sido o maior estudo bíblico de todos os tempos. Eles estavam caminhando para o poente, para o entardecer, a noite que estava caindo, e alguém disse que o cristão sempre caminha ou deve caminhar para o nascente. O povo de Israel caminhava para o nascente. E nessa hora, que é uma hora assim do entardecer, uma hora nostálgica, vamos dizer assim, esses homens estavam completamente entristecidos. E Jesus então se aproxima deles, caminha com eles, fala com eles, e chega inclusive a entrar na casa de um deles e participar de uma refeição, e somente aí é que se lhes abriram os olhos e entenderam que estavam na presença de Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele tem habilidade para dar sentido à vida. Aqueles homens estavam completamente perdidos. Eles eram discípulos de Cristo, eles haviam caminhado com Ele, haviam experimentado durante 3 anos de convivência
ouvindo seus ensinos preciosos, profundos, e vendo a operação de fatos extraordinários. Quando Jesus andou sobre a terra, um tempo excepcional, era como se o céu tivesse baixado à terra. A própria pessoa de Cristo, João diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus, então, dá sentido à vida daqueles homens, porque eles estavam desesperançados, porque aquele em quem eles com quem havia convivido, em que eles depositavam todas as suas esperanças, já havia sido crucificado, e já era o terceiro dia desde que esse fato havia acontecido. Nós vemos que esses discípulos sentiram o coração ardentes, muito embora ainda não tivesse percebido que era Jesus, mas só a presença de Jesus e a exposição das Escrituras fizeram realmente com que seus corações fossem corações aquecidos. Um disse ao outro: porventura não nos ardia o coração? Isso era uma experiência maravilhosa que eles estavam tendo, quando ele, pelo caminho, nos expunha às Escrituras. A exposição das Escrituras é de primordial importância. As Escrituras são, na verdade, o que nós temos de mais precioso na nossa vida e que deverá acompanhar durante toda a nossa existência. E Jesus conserta o coração daqueles homens, cura o coração daqueles homens, se utilizando das Escrituras. Eu creio, meus irmãos, que existem temperamentos diferentes, graças a Deus por isso. Alguns são mais alegres, outros mais tristes, uns gostam mais de festas, outros não. E é bom nós aprendermos a respeitarmos as pessoas como elas são. Não é? Mas todo crente, indistintamente, ele tem a paz no seu coração, ele tem a alegria no seu coração, uma alegria genuína, mas esses homens estavam com os corações completamente aturdidos. Eles estavam numa situação dos corações partidos, vamos dizer assim. E nós percebemos isso na medida em que eles vão falando para aquele viajante, que ainda eles não conheciam, o que estava se passando com eles. É muito importante nós termos oportunidade de externar os nossos sentimentos. Não é com todas as pessoas. Tem coisas que não são para ser públicas, devem ser muito íntimas. Mas, principalmente com Jesus Cristo, e pouquíssimas pessoas nessa vida, nós precisamos abrir os nossos corações. E a amizade, às vezes, cresce assim. Eu creio que, na medida que eles foram caminhando, aquela amizade foi se intensificando. Eles estavam muito próximos um do outro. Então, nós percebemos aqui que, naquele mesmo dia, os dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Num passado muito recente, aqui na nossa igreja, nós celebramos a Páscoa. Então, as crianças cantaram, nós tivemos uma confraternização, como é costume da nossa igreja. O nosso coral cantou hinos, as leituras foram pertinentes. Mas, mesmo depois de ter Jesus ressuscitado, esses dois homens estavam tristes porque eles não tinham tido ainda uma experiência com o Cristo vivo. E mesmo depois de nós passarmos no nosso calendário litúrgico essa experiência da Páscoa, há muitas pessoas ainda que estão entristecidas, que deixam a cidade de Jerusalém como eles deixaram. Nós vamos acompanhar o trajeto desses homens, um trajeto de aproximadamente 2 horas caminhando, quando eles estavam para voltar para casa. E nós sabemos que muitas pessoas, quando entram dentro da sua casa, no interior do seu lar, eles entram completamente derrotados. Aqueles dois homens, eles haviam chegado ao destino que haviam proposto, mas eles sentiram que eles não poderiam entrar simplesmente dentro da casa, estando com o coração partido como estavam naquela oportunidade.
E nós vemos a cortesia, a elegância de Jesus, porque Jesus, ele não força, ele fez menção como quem ia adiante, que ele ia continuar. Mas, felizmente, aqueles homens não perderam a oportunidade. Eles disseram, fica conosco. E é isso que muitas pessoas que estão com os corações tristes, partidos, devem também dizer a Jesus para que entre na sua casa, na sua vida, como nós já reportamos a frase de um homem, pregador, que disse, Senhor, entra na minha casa para que um dia também eu possa habitar na tua casa. Entra na minha casa para que um dia também eu possa habitar na tua casa. Eles estavam caminhando e nós vemos então que estavam com o coração partido, quando Jesus se aproxima e trava com eles um diálogo. Então, e esse diálogo revela o que havia no coração daqueles homens. Muitas pessoas estão tristes por motivos fúteis, por coisas que eles mesmos são culpadas, mas eles estavam entristecidos porque eles amavam a Jesus. E eles não estavam conformados do fato de tê-lo perdido, ou pensavam que o tinham perdido. Então, corações desanimados são corações feridos, são corações partidos. Corações deprimidos são corações quebrados, despedaçados. Eu creio que a pessoa que se exercita fisicamente, que se alimenta adequadamente e que procura ter uma comunhão com Deus, ele pode ter muito êxito com respeito às suas emoções e ao seu coração. É que nós não nos alimentamos, às vezes, adequadamente, não nos exercitamos, e nem sempre procuramos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eles estavam até resignados. Eles estavam sem esperança, e dizem, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eles tinham esperança em Cristo, agora já não tinham mais. Eles estavam resignados. Já faz 3 dias desde que essas coisas aconteceram, é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Então, eles estavam sem nenhuma esperança. E agora, então, Jesus se aproxima deles e faz algumas perguntas. Pergunta é uma coisa muito interessante quando nós sabemos fazê-las. Interessante que o ponto de interrogação ele tem uma forma de um anzol. É para tirar, quando é preciso tirar. Então, Jesus perguntou, o que vos preocupa? O que é que vos preocupa? Essa é uma pergunta, o que vos preocupa? O que será que preocupa a cada um de nós, ou nós não temos nenhuma preocupação? E disse mais, e eles falaram, ignora as ocorrências, ele falou, quais? Então, ele deu oportunidade deles externarem as suas dores e também dizer um motivo, os motivos pelos quais estavam preocupados. Eu creio que uma coisa importante em qualquer abordagem, um aconselhamento bíblico, a primeira coisa é a pessoa saber quem ela é, quem eu sou. E hoje as pessoas não sabem mais quem são. E nós não somos aquilo que queremos ser, nós somos aquilo que nós somos. Segunda coisa é saber o que há de errado. O que está errado em tudo isso? E terceira, então, como que nós vamos tratar isso? E é claro que existem muitos tratamentos, muitas proposições, mas nós estamos falando aqui daquele que pode curar os nossos corações. E que a pessoa tiver apenas um conhecimento do Cristo histórico que ele viveu, ele não vai ter êxito. Mas ele tem que ter um conhecimento do Cristo vivo, do Cristo que ressuscitou ao 3º dia, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que haverá de voltar para julgar os vivos e os mortos, e aquele que disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, quantas vezes nós cantamos esse hino sem atentarmos para a letra e a mensagem? Diz assim, andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé
teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Eu vou ler até a última estrofe. Diz assim: Cristo é verdadeiro amigo. Porque muitas amizades, na verdade, é a federação do vício. Não tem sentido. É para a bebida, para os jogos, não? Mas amigos verdadeiros, e Jesus é o amigo verdadeiro. Algumas pessoas se dizem amigos, são gênios do mal, são más influências. Não? Diz, Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Deus não precisa provar mais nada para nós. A pessoa quer um sinal. Não? Jesus, ele veio, ele morreu por nós. Quando para resgatar-nos, ele humilde se encarnou, derramou o precioso sangue para nos purificar, gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Como que Jesus restaurou esses corações contrariados? Primeiro, eles haviam crido em Jesus, mas agora eles estavam só dizendo coisas boas de Jesus. Ah, você não sabe que o Nazareno, que era um varão perfeito, profeta, e tudo isso, eles podiam dizer muitas coisas boas a Jesus, como muitas pessoas podem dizer, mas se não tem uma experiência com Cristo, é uma coisa, apenas o Cristo histórico, que é real, é importante, mas é preciso o Cristo vivo. Que nós não só dizemos coisas que ele fez no passado, mas que ele faz ainda e continua fazendo nas nossas vidas. Eles esperavam milagres, eles vivenciaram os milagres, mas eles estavam duvidando e não prestaram atenção sobre a ressurreição de Jesus. Eles eram lentos. Jesus disse para eles, até então desconhecido deles, disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês são loucos, porque a pessoa que não presta atenção às Escrituras, à palavra de Deus, e às vezes a pessoa está aqui no culto, mas está pensando em tantas outras coisas, e às vezes não pensa realmente em Deus, na palavra que está pregando, e Jesus fala assim, vocês são loucos, e são lentos, vocês são demorados de coração para crer tudo o que os profetas disseram. É interessante que muita pessoa é muito rápida, né? Muito esperta para muitas coisas, mas é muito lenta, muito demorada para ter um discernimento das Escrituras. Há pessoas antigas que não têm discernimento, que não têm crescimento. Paulo falou para alguns, olha, eu tenho que tratar vocês como bebezinhos, como crianças, quando vocês, alguns já deveriam ser mestres. Esses homens tinham vivido com Cristo, mas eles não aproveitaram tudo, eles não deram crédito a tudo, e há um momento em que a palavra de Deus ela se reveste de importância especial, mais que em outros momentos. Eu digo que em alguns momentos, eu sempre menciono, o dia que nasce uma criança, é uma coisa que nós pensamos em Deus. No dia do casamento, um momento solene para os crentes. No dia que se abre um túmulo, então nós recorremos à palavra de Deus mais que em outras ocasiões. E para eles era um momento solene, porque eles estavam o quê? Deprimidos, sem esperança, resignados, e precisavam então agora aquecer os seus corações. Eles que foram ousados em outras épocas, agora estavam tímidos, que foram fervorosos, agora seus corações estavam gélidos. E nós vivemos um tempo de corações frios, gelados. A nossa tristeza não tem sido tem sido, aliás, por coisas secundárias. Porque se nós buscarmos em primeiro o reino de Deus, nenhuma pessoa fica triste em ver como é lento o progresso do verdadeiro evangelho, as dificuldades que a igreja encontra na realização do seu trabalho. Geralmente as pessoas estão tristes por motivos que atingem, e com razão, a sua vida, a sua família.
Mas se nós pensarmos que esses homens estavam tristes por um motivo mais que justo, estavam tristes porque eles amavam a Jesus. E quando é um motivo importante, nós não temos dúvida que virá o bálsamo para essa situação. É claro que há situações que não se resolvem nesta vida. Tem problemas que nós vamos acordar, o problema estará ali, nós vamos orar, Paulo orou 3 vezes, às vezes nós oramos muitas vezes, mas nós temos, por outro lado, aquilo que foi dito a Paulo. A minha graça te basta. Aquilo que Jesus ressurreto disse aos discípulos, a minha paz seja convosco. E outras coisas vão se resolver. Mas o que nós não podemos prescindir é da aplicação das Escrituras Sagradas na nossa vida. Então Jesus, ele começou por Moisés, o ensino das Escrituras. Toda a Escritura serve para falar de Jesus. Jesus disse, vós examinais as Escrituras. Ele não mandou examinar, não é uma ordem, vós examinais. Né? Ele está dizendo, não é no imperativo, no indicativo, tá dizendo, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, desde Moisés, o primeiro escritor, até Apocalipse, tudo é para falar de Jesus. O sermão tem que falar de Jesus, senão não tem sentido. Tá? A igreja prega a Jesus. E foi o maior estudo bíblico. Imagine, irmãos, eles enxergaram nas Escrituras aquilo que falava a respeito de Jesus. Porque era o maior expositor de todos os tempos. Era ele mesmo que estava falando o que dele constava nas Escrituras. Eu não fico impressionado com muitos pregadores televisivos e da mídia virtual, mesmo porque eu não tenho ovelha virtual, né? Nós temos pessoas de carne e osso, com seus problemas, com seus sofrimentos, com as suas lutas, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser aplicada em todo lugar, em todo e qualquer lugar. E ali ela foi aplicada com uma precisão cirúrgica, foi perfeita. Jesus mostrou para eles tudo a seu respeito, que era necessário o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. E então, eles ainda estavam com os olhos fechados, porque não sabemos o porquê que eles não terem reconhecido. Não sabemos se porque as trevas da noite, já era noite, não sabemos se eles estavam tão abalados, e a pessoa abalada às vezes não enxerga, é um problema mais de ordem subjetiva. Bom, mas seja lá o que for o problema, eles não tinham essa visão física de Cristo. E eles, Jesus quando entrou na casa, no partir do pão, há muitas pessoas que pensam ter sido um sacramento aí, não é. Porque esse Jesus se revela não só no dia do sacramento da Santa Ceia. Aliás, é uma pena que muitas pessoas não venham nesse dia, né? Ou alguns que só vêm nesse dia. Né? Na verdade, é um momento de íntima comunhão com Deus, a Santa Ceia, é um meio de graça. Quando os elementos tocam os nossos lábios, Cristo toca as nossas almas, é importante. Não é possível uma pessoa que se descrente e despreze a mesa do Senhor. Na verdade, ele está desprezando o próprio Senhor. E Jesus quer que nós participemos da ceia, mas não é só na Santa Ceia. É também quando partimos o pão dentro de casa. E eu creio, pelo que eu leio ali, até onde eu entendo, que era um partir do pão mesmo. Mas eles devem ter olhado, quem sabe, para as mãos de Jesus, que tinham sinais dos cravos, ou a maneira graciosa dele orar, agradecendo, dar graças. E eles não tiveram dúvida que era o Senhor. Então, Jesus desapareceu e eles disseram um ao outro, o nosso coração não estava ardendo quando ele falava pelo caminho, só tinha que ser o Senhor. Porque se for a minha palavra, o coração das pessoas vão permanecer do jeitinho que estão. Mas se a palavra de Deus entrar no seu coração e o Espírito tocar, você vai ser mudado. E vai ser mudado completamente. Porque, na verdade, ele, quando expõe as Escrituras, esse estudo bíblico, o coração desses discípulos fez com que eles tomassem uma nova direção. Eles tinham andado 22 quilômetros aproximadamente, numa direção,
Mas quando eles encontram com Jesus, eles voltam mais 22 quilômetros na direção contrária. A pessoa que tem um encontro com Cristo, ele muda a direção da sua vida. E ele não só mudou a direção, mas criou neles um desejo de se reunir com os outros, com os seus irmãos. Não existe isso de crente avulso. Aliás, fora da igreja, ordinariamente não há salvação. Ah, eu sou crente, mas não sou membro de igreja. Eu sou crente, mas eu quero... Não existe isso. Calvino expõe sobre isso, que fora da igreja, somente extraordinariamente, excepcionalmente, nós somos salvos individualmente, mas somos inseridos no corpo que é a igreja. Isso é muito importante. Nós pertencermos realmente ao povo de Deus, à comunidade de Deus, sermos admitidos, e participarmos da Santa Ceia, que é a vontade de Deus, obedecer a ordenança do batismo, que é também, esse é um mandamento, que ninguém deve orar, ah, Senhor, devo ou não devo ser batizado? Não, esse é o mandamento, isso está claro. Agora, só se for uma pessoa já que tem uma experiência com Cristo, porque se não for, está cometendo um sacrilégio. Ele está recebendo um ato que não condiz com a sua situação, ele não é regenerado. Então, também ele estaria pecando. Então, quando o coração está ardente, a pessoa muda de direção, cria disposição para o Evangelho. Ah, eu de manhã não vou mais. Ah, se eu vou de manhã, não vou à noite. Quarta-feira, meus irmãos, aqueles homens tinham um coração incendiado, eles estavam, os primeiros crentes, diariamente eles se encontravam. Tem gente que acha que é demais, mas não acha que outras coisas são em demasia. E fez com que procurasse outros cristãos e trouxe para eles o quê? Paz no coração deles, apazigou, curou o coração desses homens, curou o coração desses homens. Porque esse coração ardente, ele já não tem existido mais. Eu, às vezes, dou graças a Deus pelos jovens que nós temos, porque é muito difícil encontrar jovens piedosos. Quando nós temos uma reunião de oração durante a semana, 25, jovens, orando, nós temos outras reuniões, temos outros trabalhos, orando com seriedade, buscando na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Nós estamos vendo um tempo de frieza espiritual. Não é fanatismo. Fanatismo é os negócios do seu time, da sua paixão política, que o seu coração fica agitado. Até não acho errado a gente gostar. Os irmãos sabem que eu tenho a minha predileção também por futebol. Hoje mais ou menos, um pouco mais da idade, não sei, mas muitas vezes, eu já disse aqui que me censurei, chegava no púlpito meio quebrado, porque eu torcia tanto, mas depois eu pensei, eu tenho uma incumbência, eu tenho que pregar o Evangelho, e quem vai ouvir o Evangelho também precisa preparar o coração para ouvir o Evangelho, porque não é uma coisa pequena a exposição da palavra de Deus, e a palavra de Deus é eficaz, e ela pode mexer no nosso coração, ela muda o rumo da nossa vida, um coração ardente, e é isso que nós queremos para todos nós, que o pastor tenha um coração ardente, que os presbíteros tomem a frente do rebanho, sejam exemplos, ele não pode ir atrás, ele tem que estar à frente, os diáconos, a liderança, não é porque nós temos um pastor, ele é sustentado, ou temos nossos pastores, todos nós, e tudo que fazemos para o Senhor, esse ministério maravilhoso da música, da orquestra, do coral, dos irmãos que expõem a Bíblia, daqueles que contribuem, daqueles que visitam, daqueles que oram, porque são pessoas que têm um coração ardente, mas quem tem um coração frio, quando muito ele serve para fazer críticas, para fazer críticas. Esses homens, meus irmãos, tiveram a vida mudada, porque tiveram o coração mudado, e o coração mudado foi através da palavra de Deus, da exposição das Escrituras. Jesus podia muito bem citar e não recorrer à Bíblia, mas ele começou a mostrar nas Escrituras. A Escritura não pode ser tirada da igreja. A pregação fiel do Evangelho, ela tem que ser sempre presente
na vida da igreja. E é preciso que o Espírito Santo, Espírito e Escritura andam juntos. A Bíblia é a espada do Espírito. Então, se essa espada feriu o seu coração, dê graças a Deus. Falei, eu preciso mudar mesmo, né? Meu coração tem que arder por outras coisas que não sejam essas coisas que nós estamos tão, às vezes, fanáticos. Isso é ser fanático. Mas para Cristo, meus irmãos, sempre será pouco. Ele diz, eu morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Para a nossa salvação, nada, não fazemos nada. Mas em gratidão, nós podemos ter um coração tão ardoroso, e isso pode começar lá dentro da nossa casa, quando eles tiveram um encontro, reconheceram a Cristo, como pode começar também dentro de um templo, né? Para que essas instituições, as 3 grandes instituições, sejam influenciadas. O lar, a igreja e a pátria. O lar, a igreja e a pátria. E se não for realmente uma obra de Deus, o Evangelho, nós vamos continuar com todo esse problema que nós vemos nas igrejas de modo geral. Às vezes tem uma ortodoxia, muito boa doutrina, mas uma frieza muito grande, né? E às vezes tem muito entusiasmo, que é apenas entusiasmo, mas não tem uma boa doutrina. Vamos ter dificuldades. Mas se o Espírito realmente aplicar a palavra como foi aplicada aqui, mostrando que o centro da Bíblia é Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, então o nosso coração vai ser transformado. Nosso coração vai ser um coração ardente. E nós vamos dizer um ao outro, nossa, o nosso coração ardia quando nós estamos ouvindo as Escrituras. Porque ela vem, o Espírito vem habitar em nós, e a palavra se encarna em nós. Então, que Deus nos abençoe, para que caminhemos não em direção à noite, mas ao nascente. Que possamos ter esse encontro com Cristo, e possamos ter o nosso coração aquecido, um coração ardente, de amor por Cristo e pela sua obra. Que Deus nos abençoe.